Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Assunto novo agora aqui dentro do nosso treinamento de White Belt, porque nós vamos falar sobre capacidade de um processo. É um assunto que a gente trata muito dentro de conteúdos mais avançados, tá? A gente gasta um bom tempo, faz um investimento muito grande de energia, de horas aí nesse tema, porque capacidade é extremamente essencial nós entendermos para saber como o nosso processo está, tá? Em qualquer ramo que você atuar, existe como nós determinarmos se aquilo tem capacidade de atender os requisitos ou não, tá? Principalmente na área de manufatura, isso é muito utilizado, tá? Quando nós temos um range aí, uma especificação do cliente, na realidade, nós devemos utilizar a capacidade para saber se eu consigo ou não atender as expectativas do meu consumidor. Então vamos lá. Se eu olhar, por exemplo, para a capacidade do processo, eu tenho uma definição formal. Capacidade de um processo é um índice determinado pela variação proveniente de causas comuns. É usada como base para a previsão de como o processo está ou vai operar usando dados estatísticos obtidos durante a medição. Então a gente coloca um extra para vocês, que já é o próximo módulo dentro do treinamento, que é sobre cartas de controle. Não é uma obrigatoriedade estudar sobre cartas de controle dentro do treinamento White Belt da forma que nós vamos passar para vocês, mas a gente tem interesse que vocês se aprofundem sim, entendam um pouquinho mais sobre esse assunto, então a gente vai contabilizar um pouco desse entendimento lá de causas comuns, causas especiais dentro desse tópico, tá? Não se preocupem com isso, basta nós entendermos nesse momento que capacidade é calculada mediante a presença de causas comuns, tá? Vamos dar uma olhada. Por isso que na prática a capacidade deve ser calculada só depois que o processo tenha demonstrado estar sob controle estatístico. É geralmente utilizada para validar características que envolvem a apreciação dos clientes. Então é o que nós comentamos, tá? Eu preciso entender se o meu processo, como o próprio nome diz, é capaz de atender os requisitos críticos. Será que eu sou capaz de chegar no nível 6 sigma de qualidade, nível 4, 5, 3, enfim, qual for o seu objetivo? Será que eu sou capaz de atender esse requisito crítico? É isso que nós vamos tentar determinar nesse momento, ok? Como eu falei, não se preocupem sobre alguns termos aí de controle estatístico, que a gente vai acabar vendo isso logo adiante. Também é bastante utilizada para validar um processo novo ou modificado, evidenciando que o mesmo está atuando dentro dos padrões determinados pela engenharia. Então, para evidenciar se o meu processo estava bom e nós acabamos melhorando, ou se ele estava ruim e eu consegui melhorar, eu utilizo a capacidade também. Basicamente é o seguinte, eu chego dentro de uma organização, vejo a capacidade do processo, tá? E eu consigo modificar o meu processo, elevando também esse nível, tá? Esse índice. Então, dá para nós compararmos aí projetos antes e depois, tá? Antes de implementação Six Sigma e depois os projetos de melhoria contínua utilizando o programa de Lean Six Sigma. Perfeito? Avançando um pouquinho mais, eu tenho também um resumão aí sobre capacidade e performance, tá? São determinados pela variação proveniente de causas comuns, base para uma previsão de como está ou como irá operar um processo, deve ser calculado após domínio estatístico e utilizado para validar as modificações, tá? Ou um processo em si. Então, guardem aí esse resumo, na realidade esses 4 bullet points, é basicamente o que trata aí a capacidade. Se vocês tiverem que estudar sobre capacidade, vão relembrar, é como se fosse realmente uma colinha aí do que significa e para que nós utilizamos esse tópico, tá? Tá bastante teórico, mas a gente vai tentar mostrar para vocês na prática o que isso significa. Eu tenho 2 índices, tá? O primeiro índice é o índice de capacidade potencial, CP, que vocês estão visualizando aí nesse momento. E aí eu tenho a dispersão dos resultados do processo, tá? Precisão. E eu tenho o CPK, que mostra a exatidão. Por quê? Porque a exatidão mostra a localização da minha média contra os limites de especificação. Só para a gente entender um pouquinho do que é CP, o que é CPK, tem uma imagem muito comum, muito tradicional, utilizada em treinamentos relacionados à engenharia, administração e etc., que leva em consideração os seguintes 4 cenários, tá? Para precisão e exatidão. Vamos supor que eu tenha ali, né, pontos dispersos e longe do meu alvo, né? Então o ideal seria eu acertar aí no centro. Eu tenho um cenário não preciso e não exato. Por que não é preciso? Porque eu tenho pontos completamente dispersos, tá?
Por que não é exato? Porque a média ainda desses pontos está longe da onde deveria estar. Então, se eu tenho que produzir, por exemplo, lá entre 10 e 12, tá? E eu estou produzindo com 8, 15, está muito disperso, tá? Não tenho precisão. E se eu estou produzindo com 20, 30, além de eu estar disperso, eu também não tenho exatidão. Está longe de onde deveria realmente estar. Ok? Mesma coisa para atendimento, tá? A gente fala de atendimento várias vezes aqui dentro do treinamento. Se eu tenho que atender determinado cliente numa fila de espera, por exemplo, e eu tenho esse range, tá? No qual eu tenho um requisito crítico ali para conseguir cumprir do meu consumidor, eu tenho que saber se eu sou preciso e exato ou se eu sou preciso só em determinados horários do dia ou em determinados dias do mês. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Bacana? E eu vou alternando entre os cenários, né? Por exemplo, nesse cenário que nós estamos ilustrando para vocês, eu tenho pontos ali que me mostram não precisão, porque não estão totalmente unidos com baixa variabilidade, existe uma alta variabilidade, mas eles estão localizados no centro, então é exato. Depois eu tenho um outro cenário, em qual os meus pontos ali estão bem unidos, baixíssima variabilidade, são extremamente precisos, mas não são exatos. Então, se eu tenho, por exemplo, um cenário de uma transportadora, no qual o meu cliente aceita o produto em até 15 dias ser entregue, eu entrego fielmente depois de 30 dias. Sou extremamente preciso, tá? Eu não tenho variabilidade. Só que eu sou exato. Eu atendo o requisito crítico? Infelizmente, não. Perfeito? Se eu continuar aqui, eu tenho o cenário ideal dentro das empresas, tá? Cenário de altíssima precisão e também exatidão do processo. E é isso que nós vamos buscar. Se eu rabiscar mais uma vez o slide aqui, ó, a gente gosta de fazer isso, né? Se eu rabiscar mais uma vez o slide aqui com vocês, o que nós teríamos de caso pior dentro da metodologia Lean Six Sigma é esse primeiro caso aqui, e o melhor cenário seria esse cenário aqui, tá? Então eu tenho que sair, né, se eu estiver nessa situação, sair do não preciso, não exato para o preciso e exato e ainda assim elevar o nível sigma do meu processo, tá? Em termos de capacidade também. Pessoal, essa primeira aula sobre capacidade é simplesmente um overview. A gente vai começar a mostrar agora algumas equações para vocês também. Simples demais, tá? Só para a gente poder dar uma olhada de como funciona essa relação de capacidade potencial e efetiva, vai ficar muito mais visual para que vocês possam perceber na prática. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!